Seja bem-vindo ao Excel Stuff, meu nome é Felipe Vaz e este é o segundo de 18 vídeos o qual estamos estudando para certificação em Excel 2013. Se você quiser assistir a uma parte específica deste vídeo, basta você clicar nas setas verdes ou, se você quiser assistir aos vídeos anteriores, clique nas setas vermelhas. Então, pronto para começar? Vamos lá! Para acompanhar esta aula, você pode baixar o arquivo de apoio e o link está na descrição deste vídeo logo abaixo. Você será direcionado para uma página do OneDrive e lá você vai encontrar este arquivo de nome 1.2.xlsx. Lembrando que esta série de vídeos ela tem como base o guia de estudo preparatório para a certificação em Excel 2013, o exame 77420. Se você quiser maiores informações a respeito deste volume, basta você clicar nesta imagem e você vai ser direcionado para uma página da Microsoft. Vamos dar início então pelo sumário. No sumário nós vamos ter a continuidade da aula anterior, que nós havíamos iniciado pelo capítulo 1, como criar e gerenciar pastas de trabalho e planilhas. Estávamos no subcapítulo 1.1. Se você quiser acompanhar esta aula anterior, você pode clicar nessa célula G2 e você vai ser direcionado para esta aula. Nós vamos começar hoje o subcapítulo 1.2, navegar entre planilhas e pastas de trabalho. Este vai ser o nosso objetivo e as nossas tarefas vão ser 3 mais uma vez, como localizar dados e elementos da planilha, como inserir hiperlinks, vamos fazer uma prática e no final desta aula você ainda vai poder responder a um quiz para fixar os conhecimentos desta aula. E você não precisa assistir a esta aula inteira, você pode acessar um conteúdo, chegar mais rápido nele, aquele que você tem mais interesse. Então, basta você acessar a minha página aqui no YouTube, você vai digitar no seu navegador www.youtube.com/excelstuff, vai ser direcionado para a página inicial do meu canal e no momento em que você escolhe um vídeo para assistir, logo abaixo aqui nas descrições do vídeo, você vai ver que existem alguns links que lhe dão acesso mais rápido, por exemplo, aos arquivos de apoio, a algum recurso que é preciso para utilizar na aula. Você pode acessar a prática mais rapidamente. Você pode, por exemplo, assistir a parte que você tem mais interesse, como assistir apenas os exemplos. Aqui eu tenho exemplos do recurso colar especial que ele vai lhe direcionar, se você clicar aqui, aos 37 minutos do vídeo e você vai começar diretamente na parte que você tem mais interesse. Eu gostaria também de aproveitar esse momento e agradecer aos inscritos do canal, Misael, João, Isabel, Jéssica, Rafael e Eduardo. Muito obrigado pela inscrição. Vocês recebem no seu e-mail qualquer atualização deste canal e ficam sabendo então, sem precisar procurar. Eu gostaria de agradecer também às pessoas que deram like no vídeo, as pessoas que mandaram um comentário no Facebook, no LinkedIn. Muito obrigado pela participação. Este é um conteúdo bastante novo no Brasil, não existe ainda material sobre a certificação em Excel 2013, a não ser que você compre isto. Então a ideia aqui é justamente difundir esse conhecimento para que nós sejamos mais efetivos na utilização do Excel. Vamos começar então esta segunda aula no subcapítulo 1.2 e agora você vai saber tudo a respeito do objetivo navegar entre planilhas e pastas de trabalho. Bora então arregaçar as mangas e vamos lá! Caso você tenha alguma dúvida com relação aos termos citados aqui, você pode acessar essas duas células aqui, clique nelas e você vai ser direcionado para os vídeos introdutórios ao estudo para a certificação em Excel 2013, começando então pela habilidade de localizar dados e elementos da planilha. Para que serve isso? Caso você queira encontrar algum valor, algum gráfico, alguma imagem, algum tipo de recurso do Excel, você pode ficar utilizando o seu teclado e ficar indo para baixo e para cima.
ou ficar rolando o scroll do seu mouse aí para você tentar localizar alguma coisa, mas convenhamos, isto é um pouco manual, isto acaba sendo bastante demorado. E se nós temos, por exemplo, 2, 3, 4 linhas, 10 linhas, tudo bem. A gente consegue localizar isso rapidamente. Eu consigo enxergar, por exemplo, eu quero procurar o produto 1, eu consigo chegar mais rapidamente. Mas a intenção é que nós possamos localizar rapidamente as células ou os intervalos que possuem características comuns. Então, para localizar dados e elementos na planilha, nós vamos acessar este recurso através da guia página inicial com o mouse, localizar e selecionar. Então eu vou chegar diretamente com o atalho Alt lá, e você já conhece o atalho Alt, então é Alt C Fs, e aí nós chegamos aqui no grupo edição, comando localizar e selecionar. Nós já vemos aqui que ele é bastante completo. Nós temos aqui uma série de recursos dentro do localizar e selecionar que vão nos possibilitar achar um conteúdo mais rapidamente. Eu vou clicar no localizar e você vai ver que, é claro, aqui está digitado aqui porque eu estava fazendo alguns testes antes para poder mostrar para você. Então o recurso localizar, ele é composto também do substituir. Nós não vamos aprender agora nada a respeito do substituir. Mais à frente, dentro do guia de estudo, existe algo específico sobre isso. O localizar, ele é uma ferramenta bastante simples inicialmente e completa. Ele possibilita encontrar, por exemplo, um texto, como eu tenho aqui localizar dados, então eu vou pesquisar aqui a palavra MOS. Quando eu clicar em localizar próxima, ele vai encontrar para mim linha a linha, coluna a coluna, ou se eu quiser localizar tudo, ele vai abrir para mim uma lista logo abaixo, e eu vou chegar mais perto da borda inferior dela e vou expandir para que a gente veja aonde que eu encontrei a palavra MOS dentro da minha planilha. Então aqui eu tenho algumas referências. Na célula B11 eu tenho, ele já está selecionado aqui, porque ele localizou aqui MOS. Eu tenho na célula B16 a palavra MOS e eu tenho na B19 a palavra MOS. Essa aqui é a utilização básica deste recurso. Eu digito aquilo que eu desejo e ele vai localizar para mim em qual célula, qual intervalo que essa informação está. Então vamos mais uma vez, localizar próxima, ele encontra para mim a habilidades na célula B2. Essa que é a ideia inicial. Agora vamos descer um pouquinho aqui, vamos a mais um exemplo, e nós podemos também localizar dados por linha ou por coluna. Como é que funciona? Vamos lá, Ctrl L para acessar o recurso. Nós temos aqui, vamos pesquisar pela palavra produto, localizar, produto, eu vou pedir para localizar tudo inicialmente e ele vai localizar para mim. Opa, eu esqueci de desmarcar aqui coincidir o conteúdo da célula inteira, olha só que interessante. Então vamos localizar tudo mais uma vez, ele vai me mostrar onde é que tem a palavra produto e tem muita palavra produto aqui dentro, olha só quantas palavras produto tem aqui dentro. E deixa eu retornar ao nosso exemplo aqui, se passou um pouco. E nós queremos então localizar produto, mas eu quero localizar ele por linha ou por coluna. E foi uma dificuldade encontrar material relacionado a como localizar por linha ou por coluna, que eu tive que fazer uma série de testes aqui para identificar como é que funcionava. Então, se eu quiser localizar por linha ou por coluna e eu fizer esse tipo de pesquisa que eu fiz agora e eu clicar em localizar próxima, isso é, ir linha por linha ou coluna a coluna, porque pode ser bastante interessante para mim ir linha a linha ou coluna a coluna, porque eu posso ir verificando as informações relacionadas à palavra produto e ver se eu quero modificar alguma coisa, algum valor que está incorreto, ou se eu quero acrescentar algum valor, modificar alguma fórmula. Então, se eu clicar no localizar próxima, ele vai ir
por conta própria, ou seja, ele vai começar a procurar inicialmente coluna a coluna, porque ele está pedindo para pesquisar coluna a coluna, e depois que ele finalizar toda a busca coluna a coluna, ou seja, ele vai continuar pesquisando aonde que está a palavra produto. Mas se eu sei que a palavra produto ela está exatamente coluna por coluna ou linha por linha, vamos facilitar isso. Vamos fechar aqui, vamos selecionar uma área específica, e eu estou selecionando aqui mantendo o botão esquerdo pressionado. Vamos acessar o recurso, Ctrl L, e vamos pesquisar agora a palavra produto, que já está aqui, por linhas. E no momento em que eu peço para pesquisar por linhas e eu peço para localizar próxima, ele vai localizar apenas naquele intervalo que eu determinei e vai ficar exatamente naquele espaço determinado e vai facilitar a minha pesquisa, porque eu não preciso necessariamente estar pesquisando a palavra produto na planilha inteira. Eu já sei onde é que está a palavra produto. Ela está, por exemplo, na coluna A, de A1 a A250, e eu quero apenas a palavra produto dentro daquele intervalo de células. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa por colunas, ou seja, vamos fechar aqui, vamos selecionar apenas os produtos, e para você selecionar um intervalo de dados, você fique em cima da célula que você deseja, clique em cima, digite, pressione a tecla Shift e depois End e depois a seta para o lado direito. Você vai selecionar mais rapidamente e vamos ao Ctrl L aqui mais uma vez para acessar o recurso localizar, só que agora eu quero ele por colunas. E aí, quando eu clicar em localizar próxima, ele vai fazer exatamente o mesmo comportamento. E eu posso ficar localizando, então, posso localizar a palavra produto dentro deste intervalo de colunas. Vamos ao próximo exemplo, e agora nós vamos localizar algum tipo de conteúdo utilizando wildcards ou wild characters. Wildcards são símbolos utilizados para representar um ou mais caracteres e facilitar a nossa busca, levando em consideração que nós temos alguns atributos específicos, como a quantidade de caracteres nos importa, se ela tem, por exemplo, 2 ou 3 caracteres na nossa busca, ou se tem mais de um caractere, por exemplo, ou se nós queremos pesquisar por algum outro atributo. Então, os wildcards, eles também podem ser utilizados lá no MS-DOS, no Linux, dentro do pacote Office, dentro do Word a gente pode utilizar o wildcards e também dentro do Excel. É claro que eu posso dizer que o wildcard ele é universal, mas tem algumas variações das suas aplicações dentro de cada plataforma. Dentro do Excel, os wildcards nós podemos considerar o ponto de interrogação, aqui na célula B29, nós podemos considerar o asterisco e o acento til. Cada um tem o seu uso, a sua aplicação. Eu vou iniciar então fazendo a pesquisa, selecionando esse intervalo de células onde tem palavras com 3 letras, e essas palavras com 3 letras eu quero pesquisar apenas aquelas palavras que iniciam por M e terminam com a letra L. E aqui a gente pode perceber que se eu fizer esse tipo de busca, vou clicar em Ctrl L para acessar o recurso, eu posso fazer uma busca por M-A-L, a palavra mal, e eu vou localizar tudo e ele vai me dar apenas uma ocorrência. Mas se eu sei que no meu intervalo de dados eu tenho várias palavras que iniciam por M e terminam por L, e eu quero, por exemplo, mudar, quero todas em negrito, eu posso fazer isso mais rapidamente, vou dar um Ctrl Z aqui para retornar, localizando a partir da utilização do wildcard ponto de interrogação. Eu vou selecionar aqui o intervalo de dados e vou fazer exatamente a mesma coisa, digitando M, interrogação L, e vou localizar tudo. E ele vai me dar as opções, e aí olha que interessante aqui abaixo. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar, eu vou selecionar apenas aquelas em que o wildcard foi aplicado, ou seja, onde eu tenho
iniciando a palavra por M, terminando por L e no meio eu coloquei o ponto de interrogação, porque eu sei que esta palavra tem apenas um caractere entre o M e o L. E essa é a utilização do wildcard, ponto de interrogação. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa, mas agora utilizando o asterisco. Eu vou fechar aqui, vamos fazer exatamente a mesma ação, que é selecionar o intervalo desejado. Vou clicar em Ctrl L para fixar qual que é o atalho. E agora eu vou levar em consideração que eu tenho uma lista e essa lista ela tem, por exemplo, norte, nordeste, sul, sudeste, noroeste. Um exemplo aqui qualquer, mas eu posso ter uma lista bem extensa, né? Eu posso ter aqui as vendas da minha empresa por região e eu posso ter uma lista de 1000 valores, por exemplo, e eu quero encontrar apenas aquelas que começam por NOR. NOR. Eu não quero só norte, eu não quero só nordeste, eu não quero só noroeste, eu quero todas as que iniciam por NOR. E para fazer isso, basta a gente utilizar então o wildcard asterisco. NOR asterisco, localizar tudo. E ele vai encontrar para mim exatamente todas aquelas palavras, as ocorrências que iniciam por NOR. E assim eu posso filtrar, eu posso copiar, eu posso mudar, eu posso fazer exatamente aquilo que eu achar necessário. Vou dar o Ctrl Z aqui para voltar, eu acabei colocando o negrito para mostrar. Uma outra utilização é, se eu quiser, por exemplo, localizar um símbolo interrogação ou um símbolo asterisco, sabendo que asterisco e interrogação são wildcards, como é que eu faço para localizar o símbolo? Então vamos selecionar aqui o intervalo de dados, Ctrl L para chegar no recurso mais rapidamente. Eu preciso, para localizar um símbolo, que é uma interrogação, ou o asterisco, utilizar o acento til para mostrar que eu não estou mais aplicando o wildcard para localizar alguma coisa, e sim eu quero desconsiderar a sua utilização e encontrar o símbolo. Então vamos lá, eu quero localizar aqui a palavra certificação, e a certificação eu quero encontrar aquela que tem o símbolo interrogação. Então eu vou utilizar o acento til e vou botar interrogação no final. Vamos pedir para localizar tudo e ele vai encontrar exatamente a ocorrência onde tem o símbolo interrogação. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa, mudando aqui em cima para asterisco, e ele vai localizar para mim a palavra que tem um asterisco, e se eu quiser localizar uma palavra que tem til, é só eu botar o til mais uma vez no final, e ele vai localizar a palavra que tem til. E essa é, para finalizar aqui, clicar em fechar, a utilização dos wildcards dentro do Excel, e isso facilita bastante. Coloque na sua prática do dia a dia para você ver. Encontrar valores utilizando wildcards pode ser bastante eficiente no seu dia a dia. Nosso próximo exemplo vai ser algo bastante interessante, que é como localizar uma formatação com base em uma célula ou escolher uma formatação. Então vamos lá, vamos clicar em Ctrl L para chegar até o recurso. Aqui nós temos a nossa caixa do localizar e substituir, e agora a gente vai ver o verdadeiro poder. Vamos conhecer o verdadeiro poder desta ferramenta que é o localizar. Vamos supor que eu não quero localizar um texto, eu não quero localizar um dado bruto, eu quero localizar uma formatação específica. Olha só que legal, aqui eu tenho localizar, aqui eu tenho uma marcação que está me perguntando, que está me dizendo que eu não tenho uma definição de formato nenhum específico. Então isso quer dizer que se eu colocar alguma coisa escrita aqui dentro, ele vai considerar apenas o valor que eu estou procurando e não nenhum atributo específico deste valor. Se eu quiser localizar algum atributo específico, por exemplo, como formatar uma célula ou escolher o formato da célula, eu vou começar por escolher o formato da célula. Então vamos clicar aqui dentro, escolher o formato da célula. Note o meu cursor aqui no meio da sua tela. Você vai ver que ele tem um conta-gotas ali, né? E esse conta-gotas, para quem já utiliza os pacotes, os softwares do pacote Office, já sabe que isso tem lá no PowerPoint também.
E você pode chegar próximo de uma célula, por exemplo, e clicar em cima que ele vai copiar exatamente o formato daquela célula. E olha só que interessante, aqui nós tínhamos antes informado sem definição de formato. Agora, quando eu utilizei o conta-gotas, ele mostrou para mim, copiou aqui dentro exatamente o mesmo formato que tem aquela célula e ele colocou a utilização do wildcard aqui, ó. Olha só que legal, ele está considerando a quantidade de caracteres que for. Não importa o número de caracteres, e essa é a aplicação do wildcard asterisco. No momento em que eu clicar em localizar tudo, ou localizar próxima, tanto faz, mas o caso aqui é que eu estou querendo localizar tudo. Eu vou aumentar a minha lista aqui para você ver todas as ocorrências. E ele localizou, não importa a quantidade de caracteres, não importa o valor que tem dentro, e sim localizou a formatação daquela célula que eu defini através do conta-gotas. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse, vou selecionar tudo, e ele selecionou para mim todas as células que têm aquele mesmo atributo. E agora eu estou com a faca e o queijo na mão. Agora eu posso modificar, posso botar a cor que eu quiser. Eu posso modificar o estilo da célula. Eu vou botar aqui o roxo, por exemplo. O roxo tá feio, mas eu vou botar o roxo aqui igual, que é para diferenciar bastante. E também eu vou colocar aqui agora eu quero tudo em itálico. Pronto, modifiquei tudo ao mesmo tempo. Eu posso fazer também diferente. Vamos lá. Eu posso localizar uma formatação que eu vou fechar aqui, né? Vamos mais uma vez Ctrl L para chegar mais rápido lá, ou não. Vamos agora pelo atalho Alt C, F, S, L. Eu vou chegar no mesmo lugar. Eu vou, para escolher uma formatação específica, ou seja, eu não quero determinar mais a partir do conta-gotas. Eu quero sim escolher uma formatação desejada. Então eu vou ter que clicar aqui nesta seta para baixo para abrir uma caixa de seleção e eu vou limpar o localizar formato, porque senão ele vai continuar considerando o formato anterior. Então limpei, ele está sem definição de formato e olhe, quando eu clico aqui nessa seta e escolho o formatar, é que daí ele abre uma caixa importantíssima e aí nós temos aqui a verdadeira utilização e o verdadeiro poder. Isso quer dizer, você está vendo que eu estou alternando entre as guias aqui e você pode escolher o que você quiser. Você pode colocar um formato específico, você pode colocar moeda, número, formatos contábeis, formatos de data, de hora, você pode escolher o alinhamento da célula, você pode escolher a fonte que você desejar, com a cor que você quiser, se ele é taxado, sobrescrito, subscrito, você pode definir bordas, o preenchimento, se essa célula é protegida ou se ela é oculta, ou seja, você pode escolher o que você quiser. Eu vou botar aqui o preenchimento com essa cor aqui, ó, que é a cor que eu geralmente utilizo no meu cabeçalho. Então vou clicar em OK e ele vai localizar todas as células, ou seja, não foi possível localizar a que você estava procurando. Eu acho que eu coloquei alguma formatação incorreta, porque eu não estou considerando, ou melhor, eu estou considerando nessa minha busca que é só a cor, e eu deveria de colocar a cor. Vamos mais uma vez em formatar aqui. Eu tenho uma borda em volta que é o contorno e eu também tenho fontes que são em branco, né? Então eu tenho que localizar as fontes em branco e eu acho que essa aqui seria uma pesquisa ótima. Não foi ainda. Vamos mais uma vez em formatar. O que é que eu posso estar esquecendo? Vamos ver aqui. Nós temos as bordas, o preenchimento, a cor está ideal, ok. Formatação de número está como hora. Olha lá, vamos colocar no geral aqui, ok, localizar tudo e daí ele vai localizar. Olha só que interessante, eu não estava nem programando esse tipo de erro e nós acabamos descobrindo aqui que a formatação específica, ela, claro, começa a ficar mais complexa a nossa busca e nós precisamos determinar exatamente como nós queremos, porque senão ele não vai pesquisar. Então eu vou selecionar tudo ao mesmo tempo aqui e no momento em que eu seleciono tudo ao mesmo tempo, opa, cliquei fora que ele desselecionou. Vamos mais uma vez selecionar tudo. Você pode usar o Ctrl A também. Ctrl A seleciona tudo ao mesmo tempo e eu tenho as opções selecionadas aqui todas e eu posso fazer as modificações que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser escolher aqui, né, vamos dar um Ctrl Z e vamos fechar e aí nós terminamos então como localizar
a formatação com base em uma célula ou uma formatação exclusiva, aquela que você determinar. Vamos a mais um exemplo aqui. Vamos levar em consideração que você importou alguns valores ou você copiou eles da internet, copiou do Word, copiou de algum outro lugar e colou ele dentro do Excel. Mas agora você tem uma lista de valores, e é claro que essa aqui é uma lista pequena, só para a gente poder fazer o exemplo, mas vamos supor que você tenha 1000 linhas e nessas linhas você tem algumas células que não possuem caractere nenhum, ou seja, elas não têm nada dentro e você não quer elas, não te interessa isso em hipótese alguma e você quer excluir essas células em branco. Para que você não fique fazendo isso manualmente, ou seja, clica com o botão direito, vamos em excluir, ele vai perguntar se você quer excluir a célula deslocando ela para cima, clique em OK, você vai de novo e assim você já percebeu que nós estamos fazendo um processo repetitivo e não vai ajudar muito isso se você tiver 1000 linhas, então eu vou dar Ctrl Z mais uma vez e Ctrl Z outra vez aqui. Vamos localizar as células em branco, utilizando a função, o recurso localizar. Só que agora o Ctrl L, que é esse aqui, ele não me serve muito. Eu vou fechar aqui e eu vou te mostrar uma outra caixa de diálogo. E agora nós vamos retornar aqui mais rapidamente. Vamos subir aqui e vamos voltar lá para a introdução e vamos utilizar o localizar elementos. O atalho, você pode perceber aqui que nós temos ele como Ctrl G, F5 ou Alt F10, cada um para uma coisa, tá? Mas vamos utilizar aqui o Ctrl G e eu vou clicar Ctrl G no meu teclado agora e eu vou mostrar que nós chegamos aqui numa caixa de diálogo que se chama ir para, e esse ir para, a primeira utilização dele é eu posso localizar uma referência que eu já sei onde ela está. Ó, olha o meu mouse aqui. Você deve ter visto, ou não, talvez, não chegou ainda a ver os vídeos anteriores, que aqui em cima ó, nós temos a caixa de nome, certo? Vamos cancelar aqui. Essa caixa de nome, ela me permite chegar numa posição, numa referência mais rapidamente, como por exemplo, eu quero C11. C11, olha agora, aqui nessa espaço onde está o meu mouse, quando eu clicar em Enter, ele vai localizar a C11. Então, vamos clicar em Ctrl G para chegar no ir para e vamos fazer exatamente a mesma coisa. Eu quero no C12, tá? C12, eu vou digitar, vou clicar em OK. Você vai perceber que ele vai descer uma célula aqui. OK, ele desceu uma célula. Ctrl G. E olha que interessante, ir para. Cada vez que eu procuro uma coisa, ele vai guardando para mim aonde eu estava anteriormente ou essa palavra texto aqui, eu não vou comentar agora, daqui a pouco a gente vai comentar o que é isso aqui. Mas esse Ctrl G, e aí nós vamos retornar o nosso pensamento naquele exemplo onde a gente estava, eu quero localizar as células que estão em branco dentro de um intervalo de células, para com que eu possa excluir isso mais rapidamente e otimizar meu tempo. Então, olha só, eu tenho aqui o especial. Vamos localizar então. Ir para especial e aí eu tenho uma outra caixa de diálogo que me dá todas as opções além daquelas para localizar dados em que eu posso utilizar a ferramenta localizar. Eu tenho aqui algumas possibilidades e nós vamos conhecer todas elas, tá? Eu não vou descrever agora todas, mas o que eu tenho interesse é apenas localizar as células em branco. Tá? Só que se eu clicar aqui, ele não vai fazer a localização correta. Vamos clicar aqui em OK, ele me deu todas as células em branco do planeta aqui, não é aquilo que eu quero, porque eu estava considerando que no nosso exemplo, não vou descer aqui mais uma vez, vamos correr o nosso exemplo, eu vou selecionar o intervalo que eu sei, porque senão eu estou abrindo a pesquisa demais também, e aí não vai facilitar em nada, vai prejudicar tudo aqui, então eu vou selecionar o intervalo que eu desejo, aquele intervalo que eu copiei do Word, da internet, ou importei ele para dentro do Excel, e a minha intenção é agilizar a exclusão de células que não tem valor nenhum, que são células em branco. Então, estando com essa situação, eu vou clicar em Ctrl G, ou eu vou clicar em F5, que é uma tecla de função, e vou
aqui no especial ou também Alt E. O Alt E vai nos abrir o ir para especial e nós vamos apenas clicar nesse em branco. Olha que rápido, ao invés de fazer um por um, eu vou clicar nos em branco e ele vai selecionar todas as células que estão em branco e daí eu posso excluir todas, clicando com o botão direito em cima dela e excluir. Eu vou clicar no ESC porque eu tenho uma forma mais rápida que é o Ctrl-. E o Ctrl- vai me perguntar se eu quero excluir a linha inteira. Sim, eu quero a linha inteira. E daí ele excluiu para mim todas aquelas células e eu faço o meu trabalho ser mais rápido. Vamos a um próximo exemplo aqui, ir para uma célula ou intervalo nomeado. Você lembra que nós estávamos utilizando o Ctrl+G, vou apertar em ESC ou o F5 para chegar na caixa de diálogo ir para. E daí eu tinha comentado com você que eu ia lhe explicar o que era esse texto aqui. Vou clicar em ESC e vamos supor que eu tenho uma série de tabelas, uma série de conjunto de dados brutos. E eu vou lhe mostrar algo bem interessante aqui, ó. Dê uma olhada no meu mouse, por favor. Você vai acompanhar ele e você vai ver que no momento em que eu chego perto da caixa de seleção em verde que está em volta deste intervalo de dados, ele vai modificar para uma cruz com pontas, com setas para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Se eu clicar no botão, na tecla Ctrl, você vai ver que ele vai modificar aquele cursor para o meu cursor padrão e um símbolo mais do lado. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse mantendo pressionado o Ctrl, eu posso copiar esses dados para outro local. E assim eu posso fazer novamente. Olha só que rápido para copiar uma informação que é igual àquela que eu tinha inicialmente. Agora, voltando por exemplo, eu quero localizar uma célula ou intervalo nomeado. O que eu tenho aqui nesse intervalo de células, tá? Eu tenho o valor 1, 2, 3, 4 e aqui embaixo eu tenho uma soma utilizando uma função do Excel. Vou clicar em F2 aqui para abrir essa função e aqui eu tenho uma soma simples, tá? Eu quero dizer agora, nesse momento, que esse intervalo de colunas que tem somente as somas, eu quero chamar ele de um nome qualquer, resultado da soma, por exemplo. Para fazer isso, eu posso clicar com o botão direito do mouse e eu vou dar uma reduzida na minha tela aqui, ó, para que você possa enxergar melhor, ou não, não vou reduzir não, eu vou voltar onde eu estava e eu vou apenas usar a tela de rolagem, porque senão você não vai conseguir enxergar o que eu quero lhe mostrar. Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima e eu posso definir um nome. Esse nome eu vou estar dizendo para o Excel que esta seleção, esse intervalo de células que eu fiz, ela possui um nome. Então eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse, novo nome. Esse nome eu vou botar resultado, lembrando que eu não posso utilizar espaço, eu tenho que manter um caractere próximo ao outro. Então, resultado soma. O quanto mais fácil você representar o intervalo de colunas que você tem por um nome identificável para você, mais fácil. Já lhe digo por quê. Ó, eu botei resultado da soma, o escopo. O escopo quer dizer aonde este nome que eu estou colocando, que se refere ao intervalo de células, ele vai estar disponível. Na pasta de trabalho, vai estar apenas na planilha guia de estudo, apenas no sumário e assim por diante. Eu posso definir ainda o escopo de utilização. Então, eu quero que ela esteja disponível em toda a pasta de trabalho. Eu posso colocar um comentário aqui para dizer que refere-se à soma do intervalo X. Ok, que seja, para que outras pessoas possam identificar ao que você está se referindo, deixar um comentário, porque você pode ter muitos nomes dentro da sua pasta de trabalho e pode facilitar isso no final das contas para você para identificar o que você estava se referindo há 10 dias atrás que você não lembra. Então, esse intervalo nomeado
ou esta célula nomeada, que pode ser para uma célula também, refere-se a esse intervalo que você notou que ele ficou selecionado. E eu vou clicar em OK. Resultado soma. Eu posso fazer isso também para um intervalo que é de linhas. Só que agora eu vou chegar diferente lá. Eu vou utilizar um atalho que se chama Ctrl F3 e o Ctrl F3 vai chegar no gerenciador de nomes. Nós vamos chegar a comentar a respeito deste recurso mais aprofundado, mas a ideia aqui é de criar um nome, tá? Vou clicar em novo aqui em cima e vou fazer exatamente a mesma coisa e ele já vai identificar, olha que legal, ele vai identificar que, será que eu estava querendo utilizar um nome do cabeçalho desse intervalo de dados? Porque ele colocou para mim o nome aqui exatamente desse que está aqui em cima, ó. Ir para uma célula ou intervalo nomeado, e ele colocou isso utilizando aqui o underline. Eu não quero, eu quero botar, por exemplo, número 1, número 1A. Número 1A. Por que eu estou fazendo isso? Tá? Vou clicar em OK, o escopo vai ser pasta de trabalho, não quero botar comentário nenhum. Então, OK. Vamos clicar em fechar aqui. E eu quero fazer isso para todos estes intervalos de célula aqui. Eu vou colocar B e C, né? Você pode selecionar aqui. Você vai clicar com o botão direito do mouse, uma outra forma de fazer, tá? Clica com o botão direito do mouse. Você vai em definir nome. Aí você vai colocar aqui número 1B. Nós já vamos copiar isso aqui para não complicar a coisa. Vamos clicar com o botão direito, vamos copiar, vamos dar o OK, vamos selecionar a célula, botão direito O. Cada vez eu estou fazendo de uma forma diferente, porque você pode ver que aqui embaixo, ó, você tem definir nome e embaixo do O ele tem um underline mostrando que se você quiser utilizar o O aqui, vou clicar em O, ele vai abrir exatamente a mesma caixa de diálogo. Eu vou botar aquele copiado que nós fizemos, vou botar C, vou clicar em OK, vou selecionar as células de novo, botão direito O, e aí nós vamos clicar, vamos clicar para trazer a caixa de diálogo para cá, vamos botar o D, vamos botar OK, vamos selecionar aqui, botão direito O, vamos Ctrl V e OK. Legal, Felipe, você fez toda essa maratona aqui para ensinar como é que a gente cria uma célula ou um intervalo nomeado para mostrar para você que se eu utilizar agora o Ctrl G, olha lá que legal, no ir para, rapidamente você pode identificar agora para que serve aquela palavra texto. Essa palavra texto, ela serve para identificar uma célula ou identificar um intervalo de células que possui um nome específico para lhe ajudar a localizar. Então, eu quero localizar agora o número 1, por exemplo, e vou clicar em OK. Ele selecionou para mim rapidamente o número 1. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa clicando em F5 e eu quero o número 1B. Ele seleciona para mim aquele intervalo mais rapidamente e eu posso fazer modificações que eu quiser, como por exemplo mudar a cor da fonte. Eu vou clicar em Ctrl Z aqui e assim por diante. E esta é a utilização do ir para, utilizando o nosso recurso localizar para localizar uma célula ou um intervalo nomeado e que pode lhe deixar muito mais eficiente ali a chegar no intervalo que você nomeou para modificar alguma característica, algum atributo específico desta célula ou deste intervalo. E o próximo exemplo vai ser neste intervalo de células aqui, que ele foi criado única e exclusivamente para fazer a criação destes 4 gráficos e para mostrar para você que os gráficos podem ser sim elementos, além do mais que nós podemos utilizar a guia inserir aqui em cima para no grupo ilustrações inserir outros tipos de elementos que vale a pena você entrar aqui, como formas, smart art, como tirar um instantâneo, ou seja, uma foto, né? Ou fazer algum tipo de recorte em alguma parte específica da sua pasta de trabalho, inserir imagens online ou imagens do seu computador. Eu vou utilizar o imagens online aqui, porque muitas vezes nós queremos inserir imagens dentro da nossa planilha, nós não conhecemos, que não é mais necessário com que você vá fazer uma pesquisa, abra o navegador, você tem hoje um Excel
versão 2013, que é muito mais eficiente em diversas funcionalidades. Eu quero mostrar para você que você tem a opção de pesquisar imagens do Bing, que é o mecanismo de busca da Microsoft. Você pode fazer uma relação direta com o seu Facebook e também com o seu OneDrive, que é o serviço de armazenamento na nuvem da Microsoft. Eu vou utilizar aqui a pesquisa do Bing e vou buscar a palavra Excel. Eu espero que venha o logo, exatamente. Vamos clicar no logo aqui com o botão esquerdo do mouse, inserir, e ele vai inserir para mim o logo bem facilmente utilizando um mecanismo de busca de imagens interno do Microsoft Office Excel 2013. E aí eu quero mostrar para você que nós podemos utilizar o localizar para excluir todos eles ao mesmo tempo, modificar o local dele dentro da planilha ou fazer algum tipo de modificação nas características deste elemento que estiverem disponíveis. Então vamos lá, eu posso utilizar aqui na página inicial, vamos chegar naquele recurso utilizando o atalho Alt, né? Alt CFS, e ele já vai me mostrar aqui algumas opções que ficam disponíveis, né? Por que o localizar e substituir não está disponível? Porque eu tenho aqui uma figura que está selecionada, então ele não me permite utilizar aquele recurso. Mas ele me permite utilizar o ir para especial, ou eu posso utilizar o selecionar objetos. Mas o selecionar objetos, no nosso caso aqui, ele não vai ser tão útil, porque o selecionar objetos é se você tem um texto, por exemplo, que você está colocando à frente da imagem, porque você pode modificar a posição da imagem com relação ao texto que você está apresentando. O selecionar objetos, você consegue pegar a imagem que está por trás deste texto. Eu posso usar ainda o painel de seleção, e o painel de seleção vai abrir para mim um painel de seleção que eu já mostro para você, mas eu quero ir no ir para especial para selecionar todos os elementos ao mesmo tempo. Vamos chegar naquela caixa conhecida já. No momento em que eu clicar em objetos, ele vai selecionar para mim todos os objetos ao mesmo tempo. E se eu quiser eu posso deletar, por exemplo, mas não quero, vou deixar eles aqui. Ctrl Z para retornar. Eu quero mostrar para você que você pode fazer exatamente a mesma coisa, selecionar todos os objetos ao mesmo tempo, utilizando um atalho para o painel de seleção, que é o Alt F10. E o Alt F10 ele vai me dar uma série de opções aqui. Olha que interessante. Além dos gráficos que estão aqui nomeados, gráfico 1, que já está aparecendo aqui quando eu seleciono, o gráfico 2, que está aqui aparecendo, eu vou selecionar todos eles ao mesmo tempo, utilizando a tecla Ctrl, e eles vão sendo selecionados, mantendo pressionada a tecla Ctrl do seu teclado, né? E nós estaremos selecionando todos eles ao mesmo tempo. Você percebe que nós temos exatamente o mesmo efeito, só que sem precisar abrir aquela caixa de diálogo que nós tínhamos utilizado antes. E é claro que você percebe que nós temos alguns comentários aqui, os comments, que já já você vai conhecer para que serve. Eu vou clicar aqui para fechar, ou Alt F10 novamente. Ele vai esconder este painel de seleção, que é o recurso de localizar elementos, utilizando esta fantástica função do localizar. E é possível ainda localizar fórmulas. Isso quer dizer, se eu tenho alguma fórmula dentro do Excel que se refere a um intervalo, como este aqui, por exemplo, e eu não sei onde é que ele está localizado, eu posso utilizar o recurso localizar para localizar fórmulas. Então vamos lá, nós vamos em Ctrl G ou F5, né? Ctrl G, especial. Vamos puxar aqui para localizar fórmulas, e daí eu tenho algumas opções dentro das fórmulas, como fórmulas que contêm números, fórmulas de texto, fórmulas lógicas ou fórmulas que têm erros, que contêm erros ou não, e isso é bastante útil no momento em que nós temos a vontade de excluir todos os erros, por exemplo, que são apresentados, ou verificar onde é que estão esses erros. Então eu vou clicar em OK, e ele vai fazer uma seleção. Primeira coisa, quando ele pesquisa, quando ele quer localizar fórmulas, porque eu não selecionei o intervalo de dados, você pode perceber que nós temos uma seleção aqui, onde estão localizadas todas as minhas fórmulas. E se eu for percorrendo, não lembro se eu tenho mais alguma fórmula aqui, não tenho, mas você pode perceber que nós temos uma seleção aqui, nesses dois intervalos aqui, nós temos aqui uma seleção, e vamos ficar por aqui. Se eu, porventura, selecionar o intervalo de dados, eu clicar em F5 para abrir o nosso ir para especial,
e vou clicar em Fórmulas, clicar em OK, ele vai selecionar só naquele intervalo determinado. Dando sequência, nós vamos aqui para como localizar comentários. Eu vou esconder aqui para não mostrar tudo ainda. Nós podemos ter, por exemplo, uma tabela. Nós temos o nosso controle do nosso orçamento lá, que nós temos no trabalho ou em casa. E nós vamos colocando comentários em células que podem ser algumas que são mais importantes. Nós queremos relacionar alguma informação, enfim. E no final das contas, quando nós vamos salvar essa informação para postar em algum local ou para dar para alguma outra pessoa utilizar, nós queremos excluir esses comentários. Então você há de concordar comigo que para excluir um comentário, você pode clicar com o botão direito. Eu vou ter que dar uma descida aqui de qualquer forma, para mostrar para você que para você excluir um comentário, você teria que clicar com o botão direito e excluir comentário, certo? Mas você consegue fazer isso muito mais rapidamente clicando em Ctrl G, especial, comentários, que é essa primeira seleção, clicar em OK e ele faz a seleção para você dos comentários. Você pode clicar com o botão direito e excluir todos ao mesmo tempo, muito mais rapidamente. Pode também localizar formatação condicional, e eu não vou aqui entrar no mérito de conversar o que é formatação condicional agora, mas posteriormente nós vamos sim conversar um pouco a respeito. Mas fique sabendo que formatação condicional ela vai estar se referindo a um intervalo de células ou uma célula que você programa para ele ter um formato específico, pode ser de número, pode ser de formatação de fonte, algum tipo de formatação que no momento em que você tem o resultado de uma fórmula, no momento em que você tem algum cálculo que ele chega num determinado ponto, ele vai fazer essa formatação para você. Então o nome, como diz, é uma formatação condicional, de acordo com um atributo que você determina. E eu posso localizar aonde estão as formatações condicionais. Então, vamos lá. Eu vou em F5, especial, vamos em onde estão as minhas aqui, ó, formatos condicionais. E aí ele me dá algumas outras opções, eu vou manter como tudo, certo? E vou clicar em OK, nós vamos encontrar onde estão as formatações condicionais desta planilha. Cliquei em OK, olha só, ele me levou aqui. Quer dizer que aqui existe uma formatação condicional. O que essa formatação condicional faz mesmo? Depois nós vamos acabar retornando no final desta aula para este ponto. Mas eu determinei que no momento em que eu escrever a palavra atalho aqui, ele vai trocar a cor das células para uma que fique mais fácil de você visualizar os atalhos desta aula, que são os mais eficientes. Então é para isso que serve, para eu encontrar onde está a formatação condicional utilizando o recurso localizar. Vou deletar aqui, vamos retornar para onde nós estávamos lá e vamos dar continuidade agora falando a respeito da localização de validação de dados. A validação de dados ela é uma restrição. Nós estamos restringindo ou nós estamos permitindo com que algo seja inserido dentro da célula. Vamos utilizar o termo aqui de permitir, certo? Eu estou permitindo com que os dados inseridos nesta célula aqui, que é a B104, seja apenas o número 2. Não pode inserir outra coisa. Então, se eu botar 0 aqui, por exemplo, e clicar em Enter, ele não vai permitir. Ele está falando erro, somente o número 2. Eu não vou entrar a respeito explicando este recurso agora, mas essa é a ideia geral dele, tá? Eu posso ter uma planilha onde eu tenho uma série de validação de dados e eu quero excluir essas validações, eu quero alterar elas, por exemplo, e eu posso pesquisar elas. Então, F5, especial, validação de dados, OK. E ele vai me levar para onde estão as validações. Olha, aqui eu tenho algumas validações, ó. Por exemplo, eu tenho, vamos de novo, F5 aqui, especial, validação de dados. Ele vai me dar onde eu tenho validações aqui, por exemplo, e nós vamos chegar lá onde nós estávamos e ele me mostra que eu tenho uma validação aqui. Bom, como a ideia é nós termos o domínio completo do recurso localizar, vamos conhecer agora o localizar para aqueles que são pouco utilizados. Existem algumas opções deste recurso do localizar em que são pouquíssimo utilizados realmente. Eu sinceramente utilizo muito pouco. Por exemplo, poderia utilizar mais até, mas
às vezes é muito mais fácil de fazer de uma outra forma. Eu vou lhe mostrar por quê. Bom, nós temos aqui como localizar constantes, e as constantes, já para determinar isso, são todos aqueles valores, aqueles dados brutos que são inseridos manualmente dentro de uma célula. Então, eu posso inserir um número, posso inserir um texto, posso inserir o valor lógico, posso inserir um erro, por exemplo. Tudo isso eu posso digitar diretamente dentro da célula. O que é uma região e uma matriz atual? Uma região é quando eu seleciono um intervalo de células, aí eu vou ter uma região. E uma matriz é quando eu tenho uma fórmula ou uma função em que eu preciso fazer o cálculo relacionado a não só uma célula ou a uma posição específica dentro do Excel, mas eu preciso que ela se refira a um intervalo completo. Essa é mais ou menos a definição de uma matriz. Nós também vamos ter diferenças por linha ou coluna precedentes e dependentes, a última célula e as células visíveis. Vamos começar pelas constantes. Eu tenho aqui então uma situação onde eu tenho uma região, nós acabamos de ver o que é uma região, e dentro desta região eu tenho alguns valores que foram inseridos, em que eu digitei eles, e outros que se referem a um intervalo, como por exemplo esta soma. Vou clicar em F2 para abrir a soma. Eu posso rapidamente localizar os valores que se referem às constantes sem precisar ficar fazendo uma seleção de células não adjacentes, que é essa ação de clicar com o botão esquerdo, arrastar até o local desejado, manter o a tecla Ctrl pressionada e selecionar outra parte e assim por diante. Isso aqui seria uma seleção de células não adjacentes, mas eu posso fazer exatamente ter esse mesmo efeito fazendo uma seleção utilizando o localizar, o recurso constantes. Então vamos fazer a seleção desse intervalo aqui de células. Vamos em F5, especial, constantes, e ele ainda me dá a opção de fazer a escolha de que tipo de constante eu quero selecionar, localizar. Eu vou clicar em OK. No momento que eu clicar em OK, ele vai fazer aquela mesma seleção de células não adjacentes. Você pode perceber aqui que nós temos a mesma seleção e ele não considerou as fórmulas que estavam aqui dentro, porque as fórmulas elas são resultados obtidos através do cálculo da célula ou do intervalo. Vamos dar sequência. E aí por isso que isso não é muito utilizado, porque você pode talvez fazer isso manualmente mais rápido, enfim, assim como uma região. Para eu poder localizar uma região, é muito mais rápido eu utilizar o atalho no teclado, que é, por exemplo, o Ctrl, mantém pressionado junto com o Shift e mantém pressionado junto com o asterisco do seu teclado. E você vai ver que rapidamente ele selecionou. Isso quer dizer que esse comando, o Excel ele consegue identificar que eu não tenho nenhum dado, nenhum registro aqui, nenhum registro aqui, nenhum registro aqui e nenhum registro aqui, nas laterais, na parte esquerda ou na direita, e ele consegue selecionar para mim. Então por isso que se eu for utilizar, por exemplo, selecionar uma região, utilizando o Ctrl G especial e selecionar, deixa eu voltar aqui ESC, porque eu preciso estar dentro da região, né, que eu desejo para utilizar o recurso localizar região. Então F5, especial, região atual, e vou clicar em OK. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Então a quantidade de cliques que eu dei, tanto utilizando atalhos Alt ou utilizando o mouse, é muito maior do que eu estar dentro da seleção, dentro da minha base de dados que eu tenho, Ctrl Shift 8. Eu vou fazer isso muito mais rápido. Assim como, diferente de selecionar uma região, de localizar uma região, talvez localizar uma matriz seja bem mais a proposição de utilizar esse recurso, porque se eu quiser criar uma matriz, e nós vamos posteriormente falar a respeito de matrizes também, eu preciso selecionar um intervalo onde eu tenho onde eu vou criar essa matriz. Eu vou clicar no igual,
Para abrir uma caixa de seleção, eu estou me referindo a um intervalo de dados completo aqui, um intervalo de células completo, desculpa, e eu vou utilizar a função transpor. Tá? A função transpor, ela necessita de uma matriz, certo? E essa matriz ela vai ser dada pela seleção de um intervalo referente a essa matriz, em que, nesse caso aqui específico, eu estou querendo transpor para um modelo onde tem eixos verticais para eixos horizontais. Para fazer isso, eu preciso exclusivamente utilizar, para finalizar a fórmula, o Ctrl, o Shift e o Enter ao mesmo tempo. Então vamos lá, Ctrl, Shift e Enter, e ele vai alternar entre eixos verticais para eixos horizontais. Se eu tenho, e daí nós chegamos no nosso exemplo da matriz, se eu tenho uma matriz dentro de uma planilha e eu quero localizar onde é que está essa matriz, eu não sei onde é que começa a matriz nem aonde termina, eu sei agora porque nós criamos, então ela inicia em B132 e vai até F133, mas eu não sei, vamos supor que eu tenha aberto a minha pasta de trabalho agora e eu não saiba, então eu posso fazer isso utilizando o Ctrl G especial e nós podemos selecionar a matriz atual. Isso é bastante específico, por isso que é pouquíssimo, são poucas pessoas que utilizam esse recurso. Eu vou clicar em OK e ele vai selecionar a matriz. Um outro que talvez pode ser um pouco mais utilizado, mas ainda está dentro da categoria dos pouco utilizáveis, né? Eu vou clicar em Ctrl F1 para aumentar um pouco a nossa área da nossa tela aqui. Você pode ter, por exemplo, uma série, alguma base de dados que tenha essa construção aqui, que não precisa ser única exclusivamente com números, mas pode ser também com texto e assim por diante. Você pode perceber aqui que eu tenho um intervalo de células que tem uma certa repetição, ela tem um certo padrão. Então eu tenho aqui 3, eu tenho 2 e eu tenho 1. Se eu quiser, dentro desta coluna, chegar até o 2, eu vou ter que fazer isso indo linha a linha. Então eu vou utilizar aqui a seta para baixo do meu teclado para chegar até lá. E isso leva um pouco de tempo. Eu vou fazer isso até o próximo padrão, que é o padrão 3, por exemplo. Isso leva um certo tempo. Se eu quiser verificar as informações que estão dentro de uma coluna e que seguem algum tipo de padrão, utilizar o localizar usando o recurso diferenças por linha ou coluna vai ser uma das únicas saídas, viu? Então vamos lá, eu vou selecionar esse intervalo de células, mantendo pressionado o Shift, clicando no End no seu teclado e vamos com a seta para baixo. Ele vai selecionar todo esse intervalo. Vamos aqui em Ctrl, Backspace, que a gente consegue voltar para a célula que a gente tinha iniciado a seleção. São dois atalhos bem legais aí que você acabou de conhecer. Um para selecionar um intervalo completo e o outro, se o seu intervalo é muito extenso, você pode utilizar o Ctrl Backspace para você retornar para a célula inicial que você havia iniciado esta seleção deste intervalo. Então, para a gente selecionar os dados que são para selecionar o padrão de dados que está dentro de um intervalo, nós vamos então em Ctrl G, especial, e aqui nós vamos ter o especial diferenças por linha ou diferenças por coluna. Nós estamos numa coluna, então eu vou utilizar apenas o exemplo para diferenças por coluna. Vou clicar aqui em diferenças por coluna e vou clicar em OK. Quando eu clicar em OK, ele vai fazer ele vai localizar o segundo padrão. Vamos lá, OK. Desculpa, ele vai localizar o primeiro padrão. Padrão, então, onde nós temos o 1, certo? Mas o que me interessa é chegar no segundo padrão. Então vamos lá, Ctrl G, especial, diferenças por coluna, OK. Ele vai selecionar aonde inicia o segundo padrão, que é o padrão onde tem o número 2. E eu vou fazer mais uma vez, Ctrl G, especial, diferenças por coluna, OK. E ele vai chegar lá no último padrão, que é o padrão onde tem o 3. E olha, fazer isso aqui no dia a dia
tu pode realmente ter que correr bastante, vai perder bastante tempo no teu dia para conseguir localizar, e quem sabe tu queira voltar para o 2 e quem sabe tu queira ir para o 1 novamente, isso pode te fazer perder bastante tempo. Vamos conhecer agora como localizar precedentes e dependentes. Aqui eu tenho uma estrutura que foi criada, uma base de dados que foi criada levando em consideração uma lista de produtos, as unidades vendidas por produto e o preço dele unitário. Eu tenho aqui também, você pode perceber que eu estou, claro, contando para você onde é que está. Leve em consideração que se você entrar em uma pasta de trabalho e tiver essa construção, dificilmente você vai localizar onde está esse subtotal. Por exemplo, aqui nós temos um subtotal do produto 2, um subtotal do produto 3 e um subtotal do produto 4, certo? E eu utilizei um recurso bem interessante aqui do lado esquerdo, que se você clicar no 2 aqui, você consegue reduzir e apresentar esses subtotais. E eu utilizei nada mais nada menos do que um recurso chamado agrupar ou desagrupar linhas ou colunas. Você pode obter mais informações aí pressionando a tecla F1 no seu Excel para você chegar na ajuda e pesquise sobre agrupar ou desagrupar linhas ou colunas. Eu vou retornar aqui para o 3, que é quando nós temos a abertura de todos os dados, e vamos mostrar o que é um precedente e o que é um dependente. Bom, primeiro, você precisa saber que um precedente é aquele que vem antes de alguma coisa. Então, o meu precedente a uma fórmula vai ser os dados que eu utilizei para gerar esse resultado. Então, se eu quiser localizar os precedentes de uma base de dados, eu posso utilizar o localizar. Assim como, se eu quiser utilizar os dependentes, que é aquela célula que está fazendo referência a um intervalo, ou seja, ela está dependendo deste intervalo para gerar um resultado, eu também posso localizar através do recurso localizar. Então vamos aqui selecionar nossa base de dados completa, vamos em F5, especial, vamos abrir aqui a tela para você poder enxergar, vamos em precedentes. Quando nós clicamos em precedentes, nós temos outras opções ali, mas vamos em precedentes da forma simples, vamos clicar em OK, e olha só que legal! Ele seleciona todos os precedentes e eu posso fazer as modificações que eu desejar aqui. Por exemplo, vamos em Ctrl F1 para abrir um espaço para aumentar a visualização aqui da interface do Excel. E eu quero modificar, por exemplo, eu quero que todos sejam negrito, por exemplo. Modifiquei eles ao mesmo tempo rapidamente. Assim como eu posso selecionar essa área aqui, vamos voltar ao Ctrl F1 para ter mais espaço, selecionar toda essa área, F5, especial, e agora eu quero os dependentes. Vamos clicar em OK e ele faz a seleção somente daquelas células que tem o subtotal, e daí eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Vamos lá, eu quero mudar aqui a cor, eu vou botar um amarelo mais fraco aqui, para a gente poder identificar aonde que estão os subtotais, onde que estão aquelas células que elas dependem de um intervalo para gerar o seu resultado. Chegando quase no final aqui, nós já estamos em quase 1 hora de aula e depois nós ainda temos a tarefa B. Eu quero mostrar para você que nós podemos localizar ainda a última célula. Mas esse aqui de longe é bom de utilizar através do recurso localizar. Ele não tem nexo nenhum, nem sei por que esse recurso está aqui ainda, mas vamos lá. O que é a última célula? A última célula, estando em uma planilha, é aquela última posição na planilha onde você utilizou alguma informação. Por exemplo, a última célula desta planilha aqui, vamos em Ctrl G, especial, e vamos em última célula aqui, vamos clicar em OK. A última célula onde tem alguma informação, ou seja, a dimensão desses dados, ele vai até a G227. Quer dizer que para cima nesta planilha existe algum dado que a utilização desta planilha foi até a coluna G. Eu vou subir aqui com a barra de rolagem, vou mostrar para você que tem alguma coisa aqui. Olha lá, nós temos aqui o G2 que foi utilizado e a última foi a G3. Então, este recurso do localizar pode encontrar para você aonde está
a última célula, aquela que representa o espaço total utilizado pelos seus dados. Mas por que ele é pouco utilizado? Porque se eu utilizar, por exemplo, o atalho Ctrl, manter pressionado, e o END no seu teclado, você faz exatamente a mesma coisa. Então, por isso que ele não é tão utilizado. Acaba sendo um recurso talvez até desnecessário. Eu vou retornar aqui e nós vamos para as células visíveis. Esse sim, parece ser algo bastante interessante. Vamos levar em consideração, eu acabei de mostrar para você, eu vou clicar em Ctrl F1 aqui para diminuir a visualização da tela. Vamos levar em consideração que, supondo eu esteja em uma situação onde eu estou reduzindo aqui, eu estou clicando nesse recurso com esse símbolo de menos aqui, eu estou reduzindo aqui. Você pode perceber que eu não tenho mais todo aquele intervalo de células que tinha o produto 2, eu tenho somente o seu subtotal, certo? Então, se eu pegar e fizer uma seleção desses dados brutos aqui, e eu copiar ele, clicar em Ctrl C, por exemplo, ele vai fazer a seleção, e eu venho aqui, vamos descer, vamos até outro espaço aqui, e vamos colar essas células aqui. No momento em que eu colar, olha o que vai acontecer. Ctrl V. Oh, como assim? Olha só que interessante. Mas vem cá, não tinha sido escondido essas linhas lá? E é justamente por isso, quando eu estou com algum recurso que está escondendo alguma coluna ou alguma linha, como, por exemplo, esse recurso de agrupar ou desagrupar linhas e colunas, ou ainda aquele de esconder linhas ou colunas, mesmo que eu faça a cópia desses dados, eu vou dar um Ctrl Z aqui para a gente retornar onde a gente estava, mesmo que eu faça a cópia desses dados e eu vá colar ele em algum lugar, ele não vai considerar que eu escondi essas linhas. Ele vai colar todos os dados, mas pode ser que eu não queira isso, eu tenha escondido justamente porque eu não quero colar eles lá. Eu vou te dar um exemplo melhor, vamos clicar aqui no 2, nesse recurso aqui em cima, e eu tenho somente os subtotais, certo? Vamos clicar no Ctrl C, vamos selecionar tudo aqui, Ctrl C. Se eu quiser colar apenas os subtotais, eu vou ter que utilizar sim o recurso do localizar, ir para especial, então Ctrl G, especial, células visíveis, somente células visíveis, ok. Aí você pode perceber o seguinte, que no momento em que eu selecionei, eu fiz aquele passo que iria dar errado. Se eu colasse esses dados aqui, eu iria estar colando toda aquela base de dados inteira. Agora, no momento em que eu faço uma seleção, em que eu utilizo esse recurso da somente as células visíveis, ele coloca para mim uma divisão em algo que é uma linha um pouco mais clara aqui e que ele está selecionando exclusivamente aqueles que eu havia pedido para ele como se fosse a minha vontade. Então eu vou clicar em Ctrl C e você pode ver agora que nós temos uma seleção bastante diferente. Eu vou clicar aqui em um local qualquer, na B198, eu vou clicar em Ctrl V e daí sim nós temos aqueles dados que a gente desejava colá-los como sendo os dados desejados, por exemplo. Eu vou retornar aqui utilizando o Ctrl Home. Nós vamos voltar lá para o início, onde nós vamos fazer um retorno aqui à tarefa, que era localizar dados e elementos da planilha. Você pode perceber que é um recurso muito completo e essa parte desta aula aqui foi bastante interessante para mostrar para você que ele é um recurso que pode otimizar o seu dia a dia. Você conheceu aqui o recurso localizar, como localizar dados, elementos, células ou intervalos nomeados. Chegamos aqui na parte onde você pode conferir que os mais eficientes para você habilitar esse recurso, as partes dele, é você utilizar os atalhos, né? Então temos o atalho Alt, que habilita a faixa de opções, o atalho Ctrl L para localizar dados, o atalho Ctrl G, F5 ou Alt F10 para localizar elementos, o atalho Alt para a gente chegar no localizar células ou intervalos lá no gerenciador de nomes, e também nós temos o atalho Ctrl F3 ou ainda a caixa de nome para criar,
para dar um nome a uma célula ou a um intervalo nomeado. Vamos então partir para a parte B deste capítulo 1.2. Vamos lá. A nossa tarefa B vai ser como inserir hiperlinks. Nós vamos dominar então este recurso e vamos logo descobrir que o recurso inserir hiperlinks ele pode ser encontrado na guia inserir utilizando o mouse lá no comando hiperlink. Então vamos lá. Página inicial nós estamos, né? Vamos agora aqui para a guia inserir. Vamos até o lado direito da sua tela e você vai chegar no grupo links. Você vai clicar no hiperlink. O hiperlink, bastante conhecido já, nós estamos habituados a entrar em uma planilha do Excel, por exemplo, e daí nós temos uma célula ou um intervalo de células que possui uma linha, né, que fica embaixo do texto, por exemplo, e nós somos levados a uma página da internet. Esse aí seria o mais comum, por exemplo. Mas nós podemos fazer isso para uma série de recursos. E aqui eu mostro para você, do lado direito da sua tela, que não é só página da internet que nós podemos criar um hiperlink. Nós podemos abrir, por exemplo, um arquivo, quando a gente utiliza uma célula ou um intervalo para fazer uma referência a um arquivo. Nós podemos também abrir uma planilha, nós podemos abrir uma célula, chegar a uma célula ou a um intervalo nomeado. Nós podemos também abrir uma nova pasta de trabalho, ou ainda, se você tem um formulário, por exemplo, que você quer que uma pessoa preencha e no final você deixa algum contato ou algo do gênero, você pode deixar pré-formatado um e-mail, mas eu já lhe explico melhor como é que isso funciona. Eu vou dar um ESC aqui para a gente poder conhecer algumas formas de inserir um hiperlink. Eu posso fazer isso através do atalho Alt, então vamos lá, Alt TH, vai chegar nesse mesmo local, vamos dar um ESC. Eu posso, estando em uma célula, por exemplo, clicar com o botão direito do mouse, e eu vou pegar uma outra célula aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Vamos pegar essa aqui, clicar com o botão direito do mouse e nós aqui embaixo temos o hiperlink. Tudo vai chegar exatamente no mesmo lugar, tá? Clica com o botão esquerdo do mouse e eu tenho ainda o atalho, que é o mais rápido, que é o Ctrl K. E o Ctrl K vai chegar nesse recurso, lembrando que eu vou estar colocando o hiperlink na célula em que eu selecionei, no intervalo que eu selecionei, e aí utilizei o atalho, né? Ou ainda eu tenho um bastante interessante que é, estando na célula que você deseja, você vai utilizar no seu teclado, você tem uma tecla que se refere ao botão direito do mouse. Ela fica exatamente no Ctrl do lado direito do seu teclado. Quando você localizar esse Ctrl no seu teclado, você olha a tecla do lado. Geralmente você vai ter uma tecla que é essa que está aparecendo na sua tela aí, e que se você clicar nela, você vai fazer exatamente a mesma função, o mesmo efeito de clicar com o botão direito do seu mouse. E aí você pode fazer isto e utilizar as setas para baixo do seu teclado para chegar até o hiperlink, exatamente a mesma coisa. Então, como ficaria? De uma forma menos didática, você vai chegar na célula que você quer, clica, utiliza a seta para cima para chegar mais rápido no final e insere o hiperlink, certo? São são as diversas formas de se inserir um hiperlink. Vamos então iniciar inserindo um arquivo. Vamos lá. Vamos inserir um arquivo e eu vou inserir um arquivo qualquer aqui. Estando na célula selecionada, eu vou clicar em Ctrl K e aí eu vou alternando as formas de se fazer isso, né? E aí eu tenho algumas opções. Olha só que interessante. Os arquivos. Eu posso vincular esta célula a uma página da web ou um arquivo. Página da web você já conhece, né? Aqui embaixo nós temos um endereço onde a gente pode digitar, ou se eu clicar aqui, ele me dá algumas opções em que eu fui anteriormente. Ele acaba sendo um recurso bem legal aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, direcionado para o meu LinkedIn, por exemplo. O meu LinkedIn, quando você clicar nessa célula arquivo, você... LinkedIn não, desculpa, esse seria o segundo exemplo. Vamos colocar um arquivo aqui. Eu vou colocar um arquivo recente. Vamos ver o que ele vai pegar de arquivo recente aqui. Vamos colocar
um arquivo de sales data que não está mais lá, que eu já joguei fora. Vamos pasta atual, pode ser aqui a pasta downloads. Aqui nós temos algumas opções que você pode localizar dentro do seu computador, e aí você pode ir dentro dos downloads. Aqui eu tenho essa planilha que nós estamos trabalhando, mas nesse caso ela não vai abrir. Vamos pegar alguma outra coisa aqui, porque eu estou trabalhando com ela. Vamos aqui, público, vamos em imagens públicas, vamos em amostra de imagens, vamos pegar um koala. Koala é bem bonito. Pronto, vamos clicar em OK. E, ou melhor, antes de clicar em OK, você pode ver que eu posso mudar o texto para exibição, ou seja, se eu quiser mudar aqui e colocar clique para abrir a imagem, certo? Ele vai mudar o valor que estava dentro daquela célula, e eu posso ainda definir uma dica de tela, ou seja, quando a pessoa está com o mouse, com o cursor do mouse em cima daquela célula, ela vai ver um comentário, uma dica de tela. Então eu posso botar: abra esta imagem. Clicar em OK e OK mais uma vez. E aí, como eu lhe disse, ele mudou então o valor de arquivo para clique para abrir uma imagem. Se eu ficar em cima com o meu cursor, ele vai mostrar que existe uma dica de tela: abra esta imagem. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e ele vai trazer uma informação de segurança. Ele está perguntando: você quer mesmo abrir isto? Estes hiperlinks, eles podem ser perigosos, porque você pode estar abrindo uma planilha, uma pasta de trabalho da internet que tem um vírus, por exemplo, direcionando para esse hiperlink. Mas eu vou clicar em sim porque eu sei que é algo confiável. E daí ele vai abrir a imagem do koala. Olha que bonitinho o koala. Vamos clicar aqui no X para fechar. Esse foi o primeiro exemplo. A página da internet, daí eu vou ir através de um outro local, então Alt TH, ele vai abrir utilizando aqui o atalho Alt para habilitar a faixa de opções. Eu vou lá nas páginas navegadas. E onde é que está? Deixa eu ver, onde é que está? Eu lembro que eu tinha achado meu LinkedIn aqui. Vamos no LinkedIn, em algum local, o LinkedIn está. Aqui está o LinkedIn aqui, Vaz.Felipe. Aqui está ele. Vou clicar em OK e ele vai determinar uma página da internet. Agora eu não coloquei nenhuma dica de tela e não modifiquei nada. Vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse e ele vai abrir uma página da internet buscando o meu LinkedIn. E aí você consegue ver o meu perfil aqui. E eu vou deixar aqui para você poder dar uma olhada no meu perfil depois e me adicione nos seus contatos, por favor. Vamos retornar aqui. Vamos inserir um hiperlink em uma célula para abrir uma planilha. Então vamos em Ctrl K, que é um atalho interessante. Vamos encontrar uma planilha e daí eu preciso me lembrar aonde eu tenho uma planilha, porque eu não me lembro de ter uma planilha. Vamos retornar aqui, vamos pegar alguns documentos, vamos ver se tem alguma coisa que me interessa aqui. Uma pasta 1, que não me pergunte o que tem nesta pasta, porque eu não me lembro. Então vamos botar assim, ó, pasta de trabalho desconhecida. Não sei o que tem ali. Vamos clicar no OK e ele vai nos dar a opção de abrir este arquivo. Vamos ver o que tem. Me pergunta da segurança, eu digo que sim. E ele abre para mim um arquivo que tem uma série de informações que eu alguma vez na vida utilizei, que eu não me lembro o que é. Mas enfim, a utilização é esta. Nós podemos ainda determinar com que clicando em uma célula você seja direcionado para uma célula ou um intervalo nomeado. Você lembra que na nossa tarefa A nós fizemos esta ação. Então vamos clicar agora no botão direito do mouse. E aí ele deve ter quase ficado no limite da sua tela e nós vamos em hiperlink. Vamos então colocar neste documento. Você está vinculando já a segunda opção, que é colocar neste documento. Você percebe aqui que nós temos referências de célula, onde nós temos, eu posso, por exemplo, direcionar para uma planilha, que pode ser as planilhas que nós estamos trabalhando. Eu vou direcionar para a planilha A, por exemplo, e vamos botar aqui, eu vou dar um Ctrl X para utilizar isso aqui depois, planilha A, e vou dar o meu OK aqui,
e ele vai direcionar, quando eu clicar aqui, ele vai fazer um hiperlink para a planilha A, onde nós estávamos na tarefa A. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse e ele me direcionou para lá. Então vamos voltar. Eu vou criar um outro aqui, que vai ser o que eu tinha deixado para depois, que é o célula ou intervalo nomeado, Ctrl K, nós vamos a este intervalo que é o número 1A, que nós tínhamos utilizado na tarefa A, então vamos em OK, vamos clicar nele aqui, e ele vai direcionar a gente, lembra? Para aquele intervalo que a gente tinha criado antes com o nome, aqui na caixa de nome, número 1A. Vamos retornar lá, clicando na planilha B, vamos criar uma nova pasta de trabalho. Olha que legal isso. Vamos lá, Ctrl K, você tem a habilidade de, com este recurso de inserir no hiperlink, criar um novo documento. E este documento, você pode dar um nome nele a partir daqui. Vamos lá, eu quero exemplo de pasta de trabalho, certo? E eu posso botar inclusive até o caminho, tá? Mas eu vou deixar aqui neste caminho que é os meus downloads. E você quer editar um novo documento depois ou editar um novo documento agora? Vou editar um novo documento depois. Eu vou utilizar este exemplo apenas para mostrar com que eu posso clicar em OK. E quando eu clicar aqui, e nesse exato momento já foi criado lá nos meus downloads uma pasta de trabalho com aquele nome, eu vou clicar aqui neste link e você vai ver que ele vai me dar aquele aviso de segurança. Eu vou clicar em sim e ele me dá uma pasta de trabalho. Olha aqui em cima, ó, exemplo de pasta de trabalho XLSX. Que legal, maravilha. E eu ainda posso fazer o e-mail pré-formatado. Daí, estudando para essa certificação, a gente vê a gama de possibilidades que nos dá um recurso que a gente está acostumado a apenas clicar para ser direcionado para uma página da internet. Como nós podemos ser realmente mais efetivos na utilização dos recursos. Então vamos clicar aqui no Ctrl K e vamos endereço de e-mail. Olha só, eu quero mandar um e-mail aqui, por exemplo, vamos lá, vou mandar um e-mail para mim mesmo, vasconfelipe@gmail.com. Faz de conta que nós estamos direcionando uma pasta de trabalho para alguma pessoa e no final de um formulário, por exemplo, nós estamos deixando um e-mail de contato e quando a pessoa clicar ali no contato, ela vai automaticamente enviar um e-mail para mim e eu vou botar o assunto sobre pasta de trabalho com o formulário. Olha só que maravilha. E aí eu ainda posso utilizar aqui endereços de e-mail usados recentemente, tá? Mas não é o nosso caso, nós estamos criando o endereço agora, tá? Então vamos clicar em OK. E no momento que eu clicar aqui, eu acredito que o meu Outlook não esteja formatado nesta máquina, mas eu vou clicar de qualquer forma só para ver o efeito que dá. Eu vou clicar aqui, vamos aguardar um pouquinho, talvez ele demore para habilitar o meu Outlook, mas vamos esperar até que ele abra. Ele está aqui pensando para abrir. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, vamos aguardar. Não estava esperando. Agora sim, olha só. Nós temos o Outlook abrindo. Eu acho que eu nunca abri o Outlook nesta máquina, então por isso que ele está demorando um pouquinho. Mas você pode perceber que este aqui já é a utilização do Outlook, um outro software da Microsoft, onde eu dei a possibilidade de, através de um hiperlink, uma pessoa mandar um e-mail diretamente pro... Eu ainda não tinha aberto, então ele está me perguntando se eu aceito ou não o contrato de licença. Claro que eu aceito, com certeza. Então ele me dá a possibilidade de, através desse recurso, personalizar o envio de um e-mail, através do e-mail que eu escolher, por exemplo, inclusive até colocar um assunto. Só que lembrando que se a pessoa não tem na máquina dela o Outlook, e a gente talvez pode nem saber se a pessoa tem ou não, talvez não valha tanto a pena utilizar esse recurso para este fim. Mas se você trabalha numa empresa, ou se você tem a sua empresa, onde você tem uma relação direta com os produtos da Microsoft, você utiliza todo o Microsoft Office, por exemplo, você utiliza o Link, você utiliza o Outlook, o Excel na sua empresa, ou enfim, em qualquer lugar,
aí sim a utilização seria a mais interessante, porque daí você tem a certeza de que esse recurso vai funcionar, senão ele não funcionaria. Eu vou clicar para fechar aqui, vai perguntar se eu quero salvar as alterações, eu não desejo, era só um exemplo. E voltando aqui, nós vamos finalizar este domínio deste recurso, que é o inserindo hiperlinks, e ele foi um pouco mais rápido, nós trabalhamos aí cerca de 14 minutos, e eu quero mostrar para você que as formas mais eficientes de habilitar o recurso inserir hiperlink vai ser através dos atalhos Alt, que habilita a faixa de opções, o Ctrl K, que é sem dúvida mais rápido, e ainda utilizando o seu teclado do lado utilizando o Ctrl do lado direito do seu teclado, você vai ter uma seta que simula o efeito do botão direito do mouse, e daí você vai utilizar as setas de direção para cima ou para baixo para chegar até o hiperlink. E essas foram as duas tarefas, a tarefa A, onde nós trabalhamos os conceitos relacionados a como localizar dados e elementos da planilha. Na tarefa B nós trabalhamos como inserir hiperlinks, e agora nós vamos para aquela parte muito legal, que é quando nós vamos fazer a prática descrita pelo guia de estudo da Microsoft, que é aquele texto em inglês, onde nós vamos sentir como se nós estivéssemos fazendo a certificação e executando os passos para ver se nós temos o domínio desses recursos trabalhados dentro desta aula. Vamos lá então. Chegamos então ao final desta aula na prática descrita pelo guia de estudo preparatório para certificação em Excel 2013. E lembrando que se você quiser acompanhar esta prática junto comigo, você precisa baixar o arquivo de apoio, que é o arquivo disponibilizado pela Microsoft, não fui eu que criei esses materiais, e você vai encontrar o arquivo para baixar no link que está na descrição deste vídeo. No momento em que você clicar, você vai ser direcionado para esta página aqui do OneDrive, onde eu coloquei no meu OneDrive todos os arquivos disponibilizados pela Microsoft, e aí você vai escolher o 1-2A e o 1-2B e vai baixar para sua máquina aí no local que você desejar. Lembrando que, como ele é em inglês, né, então já aproveitamos para treinar um pouco o nosso inglês, tanto o speaking quanto o listening, e eu vou falando inglês, depois vou traduzindo ele em português. Se eu tiver feito alguma tradução errada, aí você me corrija, porque eu sou um estudante tanto quanto você. Então vamos lá. Vamos começar. The practice files for these tasks are located in the MOS Excel 2013 Objective 1 Practice File folder. Save the results of the tasks in the same folder. Ele está falando o seguinte, nós vamos desconsiderar essa primeira parte, que os arquivos de prática dessa tarefa, ele está localizado no seguinte local, que é um local diferente do qual você baixou esses arquivos. Você concorda comigo? Você está colocando num local do seu computador específico aí, que você vai salvar os resultados do seu trabalho a partir de agora nessa mesma pasta, certo? Então, a nossa primeira tarefa vai ser a seguinte: Open the Excel 1-2A workbook and complete the following tasks on the product list worksheet by using the techniques described in this section. Então, abra a pasta de trabalho Excel 1-2A e complete as seguintes tarefas na lista de produtos, na planilha lista de produtos, utilizando as técnicas descritas nesta seção, ou seja, nesta aula que nós tivemos a tarefa A e a tarefa B. A primeira tarefa vai ser A. Move to the first cell that contains a comment. Então, você precisa mover para a primeira célula que contém um comentário. Nós vimos nesta aula que nós podemos localizar dados, elementos, alguns recursos que nós podemos localizar utilizando utilizando o recurso localizar e selecionar, só que ele está sendo bem específico, que ele está dizendo: vá até a primeira célula que contém um comentário. Então, eu vou abrir a 1-2A e vamos ver como que seria isso. 1-2A, nós estamos aqui e nós vemos que nós estamos aqui. Primeiramente, nós estamos na planilha
na Product List? Sim, estamos. Nós precisamos mover para a primeira que tem um comentário. Eu estaria fazendo errado isso, e é porque eu já passei por isso, então com certeza você pode garantir que estaria errado se eu estivesse localizando todos os comentários, que não é o nosso caso. Se eu vier aqui e utilizar, por exemplo, o Alt CFS, Alt CFS, você vai ver que nós temos aqui a opção, que é o M, que é comentários. Se eu clicar em comentários, ele vai selecionar todos os comentários. Olha só aqui você tem comentários. Onde mais? Aqui você tem comentários. E aí nós chegamos na seleção de todos os comentários. Então isto seria a forma errada de solucionar esta primeira tarefa, e nós estaríamos recebendo um bonito de um 0 aqui. Nós podemos de outras formas selecionar, mover, ir até a primeira célula que tem um comentário. A primeira forma de fazer isso, lembra que nós temos como habilitar aquele painel de seleção de elementos? Então, com o Alt F10, nós temos a opção de abrir aqui do lado direito um painel de seleção. E se a pessoa que criou essa planilha, essa pasta de trabalho aqui, não modificar os nomes padrão, que quando a gente insere um comentário ele recebe um nome padrão, eu sei que o primeiro comentário ele está na A39. E quando eu clicar na A39, eu teria finalizado com sucesso a primeira parte, a primeira tarefa descrita nesta prática. Uma outra forma de fazer isso também seria selecionando através do F5. Olha só que legal. Do F5, me desculpe, através do Ctrl L. Eu vou dar o Ctrl L aqui, eu vou voltar primeiro ao estado inicial aqui do nosso teste, que seria assim. Vou clicar em Ctrl L, e no Ctrl L, que é o nosso localizar, eu tenho algumas opções aqui, né? Se eu clicar nessas opções, o que é que nos aparece aqui? Que eu posso localizar um certo valor, e esse valor ele pode estar na planilha, que é o nosso caso, pesquisar por linhas ou colunas, e eu posso examinar, olha só que legal, fórmulas, valores ou comentários. Mas mesmo assim, Felipe, se eu clicar em localizar tudo aqui, bom, localizar próxima quer dizer que ele vai ao primeiro resultado, né? Levando em consideração que eu estou na A1. Mas se eu clicar em localizar próxima, ele não vai localizar nada, porque está faltando aqui aquele conhecimento aprofundado, que é a utilização do wildcard. Nós sabemos o que tem dentro deste comentário? Não, a princípio nós não sabemos, nós queremos localizar, nós queremos ir até a primeira célula que tem um comentário. Então, para eu, voltando um pouco na aula, qual é aquele wildcard que nos dá a possibilidade de localizar um valor sem alguma restrição de número de caracteres? É o asterisco. Se eu colocar o asterisco aqui e eu examinar os comentários e pedir para ele localizar a próxima ocorrência, dado que eu estou no A1, ele vai localizar por linhas a próxima ocorrência. E aí nós vamos diretamente a A39 e teríamos com sucesso, mais uma vez, atingido o nosso objetivo. Mas mesmo assim pode ter alguém que está vendo aí essa aula que pode me dizer: mas Felipe, se o primeiro comentário estiver na coluna 2, a tua pesquisa por linha vai dar errado, né, cara? Porque daí tu estás procurando de forma incorreta. Ou melhor, ao contrário, se a tua pesquisa for por coluna, tudo bem, a gente vai ir direto nessa coluna A, porque eu estava na A1, né? E se for por linhas, por exemplo, ele não vai encontrar com o localizar próxima. Então eu teria que, e eu vou voltar ao estado inicial aqui, Ctrl Home, vou fechar, vou zerar aqui desde o início, né? Vamos fechar aqui, e se eu estivesse aqui eu daria Ctrl L, eu vou colocar o nosso asterisco aqui para qualquer número de caracteres ser pesquisado, e eu iria localizar tudo antes de mover para a célula. Olha só o localizar tudo aqui, ele me dá a opção de identificar qual é a primeira ocorrência. E aí eu sei que a primeira ocorrência é o A39, e ele automaticamente já vai selecionado para lá no A39.
teríamos então resolvido essa nossa primeira tarefa. Eu vou retornar aqui. E a segunda tarefa seria Move to the cell range named berry bushes. Nós precisamos mover então para a célula, para o intervalo de células nomeado berry bushes. Para a gente chegar no intervalo nomeado, na 1-2A, nós temos aquela opção interessante que é o F5. O F5 é o ir para, e aí nós podemos selecionar dentre todos os intervalos ou células nomeadas para ele nos levar para lá mais rapidamente. Então ele pede para a gente ir por berry bushes. Eu clico aqui, ele vai me dar a referência aqui embaixo, que ele está me levando para lá, eu clico em OK e ele me leva lá para o berry bushes. Olha que interessante. Vamos dar o retorno lá para tarefas. Ele me pede a tarefa C, Move to the cell F13. Mova, vá até a célula F13. Essa é barbada, né? Vamos lá. Levando em consideração que agora nós já sabemos que, olha meu mouse aqui, nós temos a caixa de nome ou nós temos o F5. Se eu vim aqui, por exemplo, e clicar F13, ele vai me levar para lá. Clique em OK e ele me leva para o F13. E eu estaria com sucesso atingindo o objetivo da tarefa. Vamos retornar para lá. Ele me fala, na tarefa D, Create a hyperlink ou hyperlink, não lembro muito bem. Create a hyperlink from a cell F13 to the cell range named berry bushes. Então, vamos criar um hiperlink da célula F13 para a célula com o nome, para o intervalo de células com o nome berry bushes. Então, a F13 vai ter que dar o link para o intervalo nomeado berry bushes. Então, vamos lá. Vamos a F13. F5, F13, a F13 já está aqui, vamos no Ctrl+K, que é para a gente fazer um hiperlink, né? No Ctrl+K e nós vamos pedir para que esse Ctrl+K se refira a um intervalo, uma célula com um nome definido, que é o berry bushes. Então, vamos clicar aqui no nome definido, nós não precisamos fazer nenhuma alteração em texto para exibição nem dica de tela, vamos clicar em OK. E aí, no momento em que E aí a gente pode perceber que, na verdade, a gente acabou ajustando os quick links aqui, os links rápidos, em que ele havia deixado para que a tarefa completasse, né? Se eu clicar nele aqui, nós vamos estar sendo direcionados para o intervalo nomeado berry bushes. Vamos retornar aqui, com sucesso finalizamos. Então, olha só que legal essa tarefa E. Move to the cell at the intersection of the last active row and column in the worksheet. Mova, vá até a célula na intersecção da última linha ativa e da última coluna ativa na planilha. Ele está falando para a gente utilizar aquele atalho bem legal, que a gente pode também buscar ele através do recurso localizar, né? Se eu fizer aqui, por exemplo, um Ctrl+G especial e última célula, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que se eu utilizar o atalho Ctrl mais End. E o Ctrl End, olha só que legal, ele está levando a gente para a última posição, para a última referência aonde foi utilizado algum registro, algum dado bruto, alguma informação que foi digitada ou algo que se refere a um cálculo dentro da planilha. Ou seja, a dimensão desta tabela, os dados informados ali dentro, vão até a G105. Porque aqui em cima nós temos alguma coisa que com certeza é a cor desta célula que ela está se referindo ao Ctrl End, que é onde foi utilizada a última informação. Vamos retornar aqui. Nós temos a parte 2, né, que nós temos a tarefa 1 da prática e a tarefa 2 da prática. E aí nós temos o Open the Excel 1-2B Workbook and complete the following tasks on the Employees Worksheet. Então, abra o Excel, ou a pasta de trabalho Excel 1-2B e complete as seguintes tarefas na planilha de empregados. Então vamos lá, a 1.2 já está aberta aqui, em algum lugar está aqui, ó, 1-2. Nós temos a planilha que se chama Our Team,
né, que é o nosso time. Então ele está mostrando aqui as pessoas do time, quais as funções dessas pessoas, e nós estamos na planilha Employees. Vamos retornar aqui e ele pede para a gente no A. In the cell C12, enter a hyperlink to the website located at www.adventure-works.com. Então, na célula C12, coloque um hiperlink, atribua um hiperlink para o website localizado no www.adventure-works.com. Então vamos copiar esse adventure.works.com, Ctrl C. Vamos na célula C12, vamos retornar lá. A célula C12 ele já deixa casualmente pronto aqui, que interessante isso, né? E nós vamos colocar um hiperlink para esse website. Então vamos chegar mais rápido lá como? Vamos lá, Alt T, ESC, Alt TH, que vai nos levar para o hiperlink, página da web, endereço, Ctrl V, para o nosso adventureworks.com. Ele já vai um texto para exibição aqui e porque ele colocou o texto para exibição automático, porque não tem nada naquela célula lá, né, no C12. Então o endereço que a gente pediu é o de acordo com o que ele nos solicitou. Então vamos dar o OK aqui e nós temos lá adventureworks.com. Se clicar ali, ele vai ir para a página da internet. Não é o nosso caso, vamos retornar lá e daí ele fala na tarefa B, né, da segunda parte aqui, edit the hyperlink so that the cell displays. Please visit our website instead of the URL. Então ele está falando, edite esse hiperlink para que a célula mostre o texto. Por favor, visite nosso website ao invés da URL que estava lá. Então vamos lá, vamos copiar esse texto aqui. Please visit our website. Ctrl C, vamos retornar lá. A gente sabe que a gente pode editar esse hiperlink aqui. Eu posso dar um Ctrl K aqui e ele vai levar a gente para a caixa de diálogo do hiperlink. E daí ele está falando, eu não quero esse texto para exibição, porque esse texto aqui não me ajuda em nada. Então vamos trocar o texto aqui em cima, que é o texto para exibição, e vamos colar o texto que ele pede para a gente, que é o Please visit our website. Vamos clicar em OK, ele vai automaticamente mudar aqui embaixo o texto para esse que nós mudamos. Please visit our website. E nós teríamos concluído com sucesso, teríamos terminado esta tarefa descrita pelo Guia de Estudo para Certificação em Excel 2013 com sucesso. É possível perceber que nós precisamos interpretar como que a tarefa é pedida, todas as partes. Às vezes você pode estar incorrendo no erro de rapidamente decidir qual é a tarefa, fazer qual é a ação que você vai ter e acaba fazendo errado, porque a gente acaba lendo muito rapidamente a tarefa sem prestar muita atenção. Esse é um erro meu, é um erro de qualquer pessoa que vai fazer algum teste, né? E é a ansiedade anterior ao teste aí, é assim mesmo. Então eu espero ter auxiliado nesta videoaula a respeito da nosso subcapítulo 1.2 aí. Vamos retornar ao sumário. Nós vamos ver que nós concluímos, nós temos o domínio completo de como navegar entre planilhas e pastas de trabalho, e você fique bem à vontade para dar a sua sugestão a respeito do método utilizado, para fazer críticas. Dê o seu joinha aí, dê o like neste vídeo, se inscreva no canal também e fique à vontade para dar a sua contribuição. Espero ter lhe ajudado, e lembrando que depois desta prática você ainda pode responder ao quiz, certo? Um grande abraço e nos vemos na próxima aula!